Olá, este é o nosso encontro semanal para contar histórias de como foram feitos vídeos populares no Brasil nos últimos 30 anos. Então eu te convido a voltar para 1999. Era o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil enfrentava uma forte crise econômica que ameaçava o real. Naquele período, um apagão deixou 50 milhões de brasileiros na escuridão. E com a crise econômica, a temperatura aumentou. Em agosto daquele ano, uma grande marcha chegou a Brasília para pedir a abertura de um processo de impeachment de FHC por causa das privatizações. Porque o FMI, quando chega aqui, o rumo direto é no Ministério da Fazenda e no Palácio do Planalto para falar para Fernando Henrique Cardoso: coma na mão do FMI. E com tudo isso acontecendo, como era ter 15 ou 20 anos em 1999? É essa fase mesmo que a gente está vivendo, da adolescência para o adulto, assim. A gente, quando é adolescente, a gente quer tudo, quer explodir, acha que a gente pode. Quando você chega mais ou menos nessa fase, você vê, pô, eu não sou nada. Eu não estou fazendo nada aqui. Para que eu sirvo? Não tem utilidade. Tudo que a gente quer, a gente é taxado, é barrado. É muito ruim, não tem liberdade. Às vezes, as pessoas perdem muitas oportunidades de estar vendo a criatividade de outras pessoas por causa disso, por preconceito, por medo, segurança. Precisa de liberdade um pouquinho. Foi a partir de declarações como estas que surgiu a ideia de fazer o documentário ABCD Jovens. Quem conta é a educadora e diretora do documentário, Nancy Barbosa. Foi um trabalho bastante interessante. Nós conversamos, levantamos, entramos em contato com quase 100 grupos de jovens naquela faixa etária na região do ABC, né? E, ao mesmo tempo que nós buscávamos contato com essas pessoas, nós partimos da preocupação de buscar algumas particularidades e, ao mesmo tempo, as singularidades de cada expressão, de cada grupo, mas, ao mesmo tempo, havia uma preocupação de que este trabalho pudesse também dialogar, de uma certa forma, com um universo um pouco mais abrangente, que este universo da região, né, do Grande ABC também pudesse falar com jovens de outras regiões também. A versão original do ABCD Jovens, produzida pela BVP, Associação Brasileira de Vídeo Popular, cujo acervo foi recuperado e é preservado pela TV PUC, tem pouco mais de 1 hora. A partir de agora você assiste alguns trechos que revelam os sonhos, as angústias e as formas desses jovens se expressarem e lutarem por dias melhores. E eu cresci aqui também aproveitando muito da cultura local também, né? Eu tive a oportunidade de soltar pipa, de rodar peão, de brincar de esconde-esconde, de brincar de roda, como muita gente já não tem mais contato com isso. Aqui a gente ainda vive em alguns pontos no passado, no romantismo de algum passado perdido. Aqui a gente ainda brinca, né? A gente percebe muito, tem um contato com colegas que não brincaram. Na minha geração já não brincaram, eles só tiveram contato com videogame, computador. Eu já passei muitas dificuldades, né, econômicas, ainda passo. E as pessoas aqui, a solidariedade é uma coisa muito presente. Teve tempos assim, que eu passei dificuldades aqui, que não tinha comida,
Aí a vizinha ali, a dona Cida, vinha, trazia umas comidas assim, sem falar, olha, você tá precisando, eu vou estar te dando. Chegava, olha, eu fiz uma comida gostosa aqui, você não quer provar? Esse mesmo mundo que tem algumas coisas interessantes, tem outras coisas terríveis que, se você não tem opção de ver, ter outros horizontes, isso vira uma prisão, e uma prisão, assim, terrível. É a marginalização total mesmo. Tudo que eu aprendi, como que é a maneira que eu fiz, tudo que eu tive a oportunidade de aprender, eu repasso. Quando a gente vai apresentar uma roda de capoeira que a gente vai apresentar em algum lugar, as pessoas estão batendo palma, ninguém sabe que a nossa situação é essa. Mas as pessoas aplaudem pelo que a gente fez, pelo que a gente é. Quem é este jovem hoje que atua? E ele atua, ele é plural, ele é diversificado, ele tem questões, tem desejos, tem medos, está lidando com uma visão política, sim, né? Ele está se colocando, mas de que forma? Quando a gente consegue um resultado, que a música é bonita, as pessoas aplaudem ou vaiam pelo trabalho que a gente fez e não com nenhum preconceito social. E a mesma coisa também no futebol, quando a gente ganhou, a gente ganhou. Pode ser qualquer um, a gente ganhou, é nosso, não tem essa. Nós fomos melhores e ganhamos. Não importa se a gente é pobre, se a gente mora na favela, todo mundo esquece disso. Esquece porque o que está evidenciado é o nosso potencial. É o que a pessoa tem nela, o que ela conseguiu por ela própria, o que ela conseguiu com a ajuda do coletivo. Tá escrito REC? Eu tô gravando. Preciso evitar que o safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege. Tic, tac, 19:40, o relógio na cadeia de câmera lenta. Ninguém está morto no chão e está mostrando a boca cheia de formiga, pelo contrário, está mostrando as pessoas vivas. E ninguém está vindo aqui porque mataram um, né? A gente está vindo aqui porque está nascendo coisas, estão nascendo coisas e as pessoas percebem isso. O próprio Jefferson, com o trabalho, né, na escola, ele fazia um trabalho de capoeira com as crianças, e as crianças tinham uma resposta de uma concentração tão grande, que eu acho que isso também foi muito legal. Sabe, essa ideia deste jovem, o Jefferson, nos seus 18, 19 anos, com as crianças, e perceber aquele envolvimento, aquela concentração, aquela dedicação. Outro forte personagem do documentário ABCD Jovens é Leonardo Duarte, que foi menino de rua. E a minha convivência com os meninos de rua foi mais ou menos essa, eu estar junto deles, às vezes 24 horas, que eu saía cedo daqui de casa e ia pro projeto, aí do projeto a gente jogava uma bola, depois ia vender bala, aí ficava até meia-noite, à meia-noite não dava para fazer aquele dinheiro que a gente queria, o dinheiro era pouco, a gente ia ficar até as 4, para pegar a saída das 4 da manhã. A educação que eu tive na rua, em termos de saber o que você quer, de sobrevivência, é o máximo que você pode ter, porque a rua ensina coisa que ninguém te ensina. Ninguém. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu tinha a ideia de fotografar tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu tinha visto, que eu tinha gostado, que eu tinha feito, essas coisas. Esse menino aqui é o Marcelinho, que eu falei pra vocês um pouco tempo atrás, o Bugiganga, que também tem uma história legal comigo, de vivência. Esse senhor aqui é o pai do Marcelinho. Então, nas fotos a maioria do pessoal eu conheço, né? Aprendi a ler sem estudar. Eu aprendi a fazer a fotografia sem estudar. Conforme ia acontecendo, aí a gente vai aprendendo. Vi a sombra, achei interessante e comecei a fotografar, né? E pra fugir um pouco do que eu tava fazendo, eu procurei fotografar sombras, né? E tem essa aqui que é super legal, que é o pé do menino e a sombra da minha mão, né? Que dentro eu consegui pegar com a mão só,
fotografar e colocar a sombra da minha mão para que refletisse perto do pé do menino. Tem essa foto aqui também que eu gosto dela pra caramba, assim, eu julgo ela como uma das melhores fotos minhas. Quando nasce por uma coisa, não sei, sabe quando nasce, é por interesse, a gente vê o olho da gente também, a gente olha para aquilo ali e fala, pô, mas aquilo ali dá uma bela foto. Você vai lá e fotografa e quando amplia acaba nisso, né? Que, né, várias fotos que eu fiz foi por acaso, tem, que no caso, uma foto legal aqui, essa foto aqui, ó, do pé do menino e os meninos brincando. Ele tava brincando lá com os carrinhos, daqui a pouco eles começaram a brincar na gangorra e deixaram os carrinhos. E eu vi que no movimento que a gangorra baixava, ele colocava o pé perto dos carrinhos. Então eu fui e tirei a foto. Então uma coisa que você vê naquela hora, você pensa que não é nada. Só que quando você fotografa e amplia, é bem diferente. Se uma pessoa que não entende de foto vê alguma das minhas fotos, vai ignorar, pô, que cara louco é esse que faz foto de pé, que faz foto faltando a cabeça, que faz foto de carrinho com pé, que tira só os pés do cara e não tira a bandeira inteira, ou sei lá. Eu falei, que cara é esse? O cara viu que o pau tava na frente do olho do menino e tirou a foto. O cara tirou a foto só do pé da estátua e da mão do cara. O cara tirou foto só do pneu. O que é isso? Cara louco? E no caso, eu mostrei essas fotos pra uma ex-namorada minha. Eu falei, o que é isso? O que é? Eu tô entendendo nada. O que você quer me mostrar aqui? Eu falei, pô, deixa quieto, me dá as fotos, deixa eu guardar, vai. Porque, sei lá, eu gosto disso. Minhas fotos são essas, não tem outras. Então, naquele momento, eu estava no auge, né, de realização de um sonho, que era poder expressar as minhas indignações com relação à desigualdade social através da fotografia. Eu já tinha saído da situação de rua, né? Eu estava trabalhando com fotografia, mas militando ainda no projeto Meninos e Meninas de Rua, que foi a organização que me atendeu no período em que eu estive em situação de trabalhador na rua, vendendo bala. Hoje, 16 anos depois, Leonardo é fotógrafo profissional, educador e conselheiro tutelar. Nesses últimos 10, 15 anos, nós tivemos alguns avanços importantes para evitar que novas crianças, novos adolescentes migrem para a rua, né? Nós tivemos uma redução muito grande no índice de mortalidade infantil, mas infelizmente as crianças que não estão morrendo quando bebê, quando criança, por falta de alimentação, infelizmente esses estão morrendo assassinados pela polícia. Além da proteção e garantia de direitos para os jovens, principalmente das periferias, outra grande preocupação do Leonardo diz respeito à redução da maioridade penal que tramita no Congresso Nacional. A gente sabe que essa medida atingirá somente os filhos da classe trabalhadora, a população negra e a população pobre do ponto de vista do encarceramento. Mas do ponto de vista da violência, essa medida ela vai atingir toda a sociedade brasileira. Porque ao contrário do que está sendo colocado aí, que a redução da maioridade penal, ela tende a diminuir o índice de violência, isso não é uma verdade. Se a gente colocar os nossos adolescentes dentro do sistema penitenciário, um sistema penitenciário que, levando em consideração os dados nacionais, que colocam que 70% de quem passa desse sistema volta a cometer o mesmo crime ou crime até pior, ao contrário, por exemplo, do sistema socioeducativo, que nos dados nacionais diz que recupera até 70%, então o entendimento que se tem a partir dos números é que nós estamos potencializando a violência ao colocar os adolescentes dentro do sistema penitenciário. Eu não sou um ser iluminado, eu sou um ser como qualquer outro.
Eu só não migrei para o crime, eu só não continuei em situação de rua porque eu tive oportunidade. Então, aquele menino que a gente vê dormindo na rua, aquele menino que a gente vê cometendo ato infracional, o que ele precisa é de oportunidade para trilhar um novo caminho, assim como eu tive oportunidade, fui orientado, graças a Deus estou hoje aqui contando essa história para vocês e cumprindo com a obrigação que é levar para o outro o esclarecimento de que as pessoas precisam de atendimento, as pessoas precisam de acompanhamento, as pessoas precisam de oportunidades. Encarceramento não resolverá o problema social.